Fala galera, vou voltar para essa live aqui. Vou responder as perguntas aqui que apareceram, tá? Comprar um carro? Cara, eu acho que você tem que comprar um carro caso você trabalhe com vendas e isso agregar para tua apresentação, tá? Isso aí é uma forma de você ancorar a tua autoridade lá em cima através de um carro pica. Isso faz parte do jogo. Não vou negar que faz parte não, tá? Vamos para a próxima. Faz algum trabalho voluntário? Cara, faço sim, faço de apoio, principalmente usando coaching, tá? Já fiz mais. Hoje em dia meu tempo tá tudo pegado aqui com o canal, mas eu sou muito ativo aí através da minha mulher, né? Minha mulher aí é a referência total que eu tenho com termos de filantropia. Muito orgulho dela, tá? Próxima pergunta. Gosto de Petro 4? Cara, eu gosto de Petro 4 sim, mas eu vou falar do jeito que eu gosto, tá? Eu gosto dela para especular, para usar como contraparte de opções, ou seja, igualando o delta, estando exposto o delta, me financiando em cima disso. É outra maneira que eu gosto da Petro. E se a Petro estiver boa para venda, eu gosto da Petro para vender ela, tá? É outra maneira que eu gosto da Petro. Então Petro é boa de especular. Esquece qualquer outra coisa diferente disso nela, porque a empresa de commodity vai variar mais que a média e a gente não quer estar exposto na hora que a tendência cair. Você acredita na Betina? Transformar R$ 1.500 em 1 milhão em 3 anos, eu não acredito que seja provável. Possível tá? Possível é. Isso aí é por uma questão de crença. Eu tenho crença de que é possível, tá? Eu acho que com R$ 1.600, Gustavo, você pode comprar um ETF, tá? Você vai estar diversificado por um baixo custo. O Estúdio Henrique perguntou: Paranapanema, você aposta para os próximos anos? Eu apostaria nela nesse preço tranquilo, mas eu teria um percentual baixo da carteira nela. Por quê? Porque ela é uma carteira é uma ação de assimetria, ou seja, o potencial de multiplicação dela, caso o cobre e o dólar aumente, é muito alto, e caso dê errado, ela já está precificada como ruim, então não vai ter uma destruição de valor tão grande, né? Mas é claro que a gente tem que entender que é o tamanho disso na tua posição que vai determinar se isso, no final das contas, foi um bom investimento ou não, tá? O que acha de investir nos papéis da Oi? Não acho bom. Lucas perguntou do IRB também, não acho bom, acho que tá caro. BBSE eu gosto, eu acho que tem um yield interessante ali, é uma empresa mais sólida assim em termos de resultado. O Luiz Roberto perguntou se eu já comprei ações de maconha. Não. O que você acha da profissão agente autônomo de investimento? Eu acho que é uma profissão que tem um potencial gigante, principalmente se você for um cara sério e ético, tá? Isso é um grande diferencial no mercado, por incrível que pareça. Eu não estou falando mal dos bons, não. Isso aí eu estou falando que aquele caso daquele cara que se matou aqui no Rio é só mais um exemplo, tá? Como é que isso mancha a reputação da atividade. Rodrigo Costa: Tchuli, você investe em FIIs também ou só ações? Cara, Rodrigo, eu tenho uma carteira de imóveis físicos numa imobiliária que eu tenho, então eu não me exponho a FIIs dessa maneira. Mas no dia 16 de abril de 2019, eu vou comprar R$500 mil em ações em fundos imobiliários, tá? Em cotas de fundos imobiliários. Isso aí é um compromisso que eu estou fazendo publicamente aqui, tá? E vai ser no dia que eu lançar o meu curso. Então a galera vai entender o que eu estou usando de argumento na primeira compra que eu fizer com fundos imobiliários. Eu vou falar de uma maneira que vocês vão ver que da mesma maneira que a gente investe em ações, a gente investe em fundos imobiliários também, tá? Mesmo princípio por trás. César Caires pergunta: o que você acha do Faria Lima? Cara, eu acho que a localização é top e no ano passado,
No ano de 2018, o fundo teve 9 milhões e 200 de resultado. Ele tem um patrimônio líquido ali por volta de 199 milhões. Então, eu acho que ele, a 180 milhões de valor de mercado, é uma ótima opção, tá? E eu acho que é dessa maneira que vocês têm que olhar quando vocês fazem pesquisa. Vocês têm que fazer o seguinte, vocês têm que ver o ativo, estudar o ativo, para depois ver o preço dele, se ele está caro ou está barato. Quando você olha primeiro o valor da ação ou daquela empresa, você está criando um viés comportamental chamado ancoragem de preço, que é o quê? Vou explicar o que é ancoragem de preços e viés comportamental aqui para vocês. A gente pensa de algumas maneiras meio que sem conseguir controlar. E a partir disso, a gente pode cometer alguns erros no mercado financeiro que podem ser bem prejudiciais se a gente não tomar conta disso. E a ancoragem é o seguinte: vamos dizer que eu comprei lá ações da Petrobras a R$30. Não, a R$40. Lá em 2009, 2010, não sei quando é que ela estava R$40 a última vez. Eu agora, vendo a Petrobras a R$27, eu não tenho como não achar que ela é um mau investimento, que ela é uma empresa ruim. Por quê? Quando eu entrei naquele papel a R$40, ela teve uma queda tão forte que eu comecei a confundir o meu investimento com a empresa em si. A gente tem que ser capaz de diferenciar essas duas coisas. O preço que eu comprei é uma coisa e a empresa em si é outra. Por isso que é muito mais fácil a gente chegar a uma conclusão sem viés quando a gente estuda aquele ativo, entende o valor intrínseco dele, faz o valuation e depois a gente vai comparar com o que o mercado está oferecendo para a gente, tá? O que você acha da Cielo? O William Dias perguntou. Cara, a Cielo é uma empresa que, ao meu ver, tem pouco diferencial competitivo, tá? Por quê? A gente vê que a Stone é uma competidora, a rede do Grupo Itaú é outra competidora. Então, a todo momento está vindo uma empresa diferente do sistema de pagamentos, falando que vai revolucionar o mercado e bluf, estoura. Teve PagSeguro. Então, eu não entendo qual é a vantagem competitiva da Cielo. E principalmente quando o Rômulo Dias, que era o presidente da Cielo, saiu e virou presidente do Grupo UOL, que é o dono da PagSeguro, isso aí eu vi também que a empresa não tem capacidade de reter os maiores talentos. E quando ele está falando de tecnologia, que é o que eu acredito que é o core business da Cielo, a gente precisa ser muito capaz de reter os talentos, porque são eles que estão criando novas tecnologias, novas patentes, que vai botar a empresa para frente, tá? Vou voltar aqui a falar de algumas perguntas que fizeram, para ser justo aí com quem fez perguntas antes, tá? Essa casa aí é alugada? Cara, ela não é alugada, graças a Deus. Eu acredito que a gente tem que morar de casa própria, se possível. Esse deve ser o primeiro investimento que a gente deve fazer, porque eu acredito muito no empoderamento mental que ter uma casa própria gera, ter um senso de pertencimento na tua comunidade. Eu acredito que quando a gente cria raiz, a gente tem muito mais acesso em profundidade às pessoas, e isso é essencial para uma vida boa. Isso aí eu não estou falando de investimentos, não. Você ter capacidade de... No meu caso aqui, vou dar o meu exemplo. No meu prédio tem 8 andares. Um andar é o meu pai, 2 andares são os meus irmãos, o quarto andar é do meu padrinho de casamento, eu sou padrinho da filha dele, o outro andar é da minha outra irmã. E eu tenho um comportamento de ser amigável com todos os meus vizinhos. Isso gera uma qualidade de vida tão boa. Só quem não tem, que não sabe o quanto grato eu sou por isso. Então, você ter aquela vizinhança, teus filhos crescerem perto de pessoas, terem amizade de longo prazo, isso aí é essencial para uma vida completa, tá? Então, por isso que eu falo que ter casa é importante. Vou variar aqui. O que você acha da LLIS3, a Restock? Boa pergunta. Eu acho que a Restock, ela é muito parecida, por exemplo, John, Lely Blanc, isso aí tudo é muito parecido com um conglomerado de empresas de moda
tende a dar errado alguma hora. E não é à toa que ela teve que comprar a Dudalina, fazer uma compra através de ações. Isso aí aumentou somente o tamanho da empresa. Não sei se teve aí ganhos de escala, economias de escala relevantes com essa compra. E tem aquela história, né? Se o dólar subir muito, isso quer dizer que o consumo está prejudicado. E se o dólar cair bastante, quer dizer que o brasileiro pode viajar para o exterior e comprar roupa cara no exterior. Então eu acho que Lely Blanc, John John, aquela Bobô, que são as marcas aí principais da Restock, a Dudalina, são marcas frágeis no sentido amplo da palavra. Por quê? Cada vez mais esse público está mais restrito. As pessoas que têm dinheiro para viajar, então elas podem comprar lá. Então eu vejo esse nicho aí muito, muito frágil. Outra coisa, tem um movimento das mulheres que entendem de moda se tornarem empresárias e criarem os seus próprios ateliês. E eu acho que isso sempre está competindo com essas marcas. Por quê? Eu vejo aqui principalmente pelo meu círculo social. As mulheres que geram as próprias marcas delas sempre querem vender para as amigas que têm verba, que têm poder aquisitivo. Isso aí uma hora acaba sendo um competidor naquela camada, tá? De pessoas que gastam R$400 numa blusa de algodão branca de uma marca. Então é isso. Não gosto da empresa, tá? E me diz aí uma marca de roupa que perdura há muito tempo. Vale a pena comprar Bova 11 agora? Cara, eu acho que sempre vale a pena comprar Bova 11 se a tua estratégia for disciplinada de comprar lotes equivalentes ou parecidos todo mês e você ter uma premissa de investimento passivo, tá? Se você quer fazer timing de mercado, eu acredito que você deva procurar outras marcas de papéis, que é o quê? Você comprar papéis mais voláteis. É isso mesmo. Eu tendo a segmentar o mercado de algumas maneiras. Eu tenho as empresas que geram valor, as empresas que destroem valor, as empresas altamente endividadas, as empresas com baixo endividamento, empresas mais voláteis, menos voláteis. Então você tem que saber qual é a estratégia que você tem que usar no timing certo por um nicho específico de empresas. Não é uma coisa muito complicada, mas tem que ser organizado, tá? Então, voltando à pergunta e sendo objetivo aqui, vale a pena comprar Bova? Somente se isso fizer parte da tua estratégia disciplinada, tá? Vou fazer outra pergunta. Guilherme Rochan, eu nunca fiz um investimento e quero fazer a longo prazo, o que me indica? Guilherme, eu vou te dar uma dica assim, dar uma dica boa, tá? Começa primeiro com os produtos de menor volatilidade e vai agregando volatilidade aos poucos na tua carteira. Então, renda fixa tem um nível de volatilidade. Depois, fundos imobiliários têm um pouco mais de volatilidade. Depois, as ações na média têm mais volatilidade. Depois, as opções têm mais volatilidade. Eu posso fazer com que as opções tenham menos volatilidade do que as ações, mas aí a gente precisa entender de gestão de risco, tá? Então, sendo objetivo na tua pergunta, Guilherme, começa primeiro com os produtos de menor volatilidade, depois vai adicionando volatilidade por classe e depois vai aumentando o percentual que a volatilidade participa da tua carteira, tá? É isso. Próxima pergunta. Fleury é uma boa? Eu acredito que ela possa ser uma boa no preço certo. Eu acho que a R$19, a R$18 ela é uma boa se você entender também do negócio, tá? E aí eu vou complementar essa explicação com apenas uma coisa. Saiba qual é o retorno sobre os ativos tangíveis da tua corporação, tá? Quanto maior for o retorno sobre os Net Tangibles Assets, melhor. E aí, a partir disso, você vai começar a entender
o que é uma boa e uma má empresa. E é claro, não adianta nada você ter um bom retorno operacional sobre o Net Tangible Assets se você não confiar que a empresa no futuro será capaz de manter esse retorno. E também não adianta nada ela ter isso e estar sobrecarregada de dívida, entenderam? Então, não é só uma coisa, por isso que quando você olha para fundamentos, você tem que entender um todo, tá? Deixa eu ver aqui outra pergunta. Banco Inter para o longo prazo. Cara, Banco Inter é uma empresa que eu considero como altamente volátil. E pode ser uma boa volatilidade, contanto que você esteja no lado certo dessa volatilidade. Atualmente, eu tenho certeza que ela está numa tendência de alta, tá? Mas ela é uma small cap, ou seja, ela vai ter essa tendência de alta, mas ela vai ter alta volatilidade também. E o que a gente precisa fazer para extrair o máximo possível? É o seguinte, ter um stop claro, entender a tendência primária que esse papel está e entender também quais são os possíveis drivers de valor que esse papel pode destravar. Isso eu estou falando do quê? Se o Banco Inter está abrindo 1 milhão de contas por mês, significa que ele está captando muito cliente. Mas ele está monetizando bem esse cliente? Então, não adianta nada você ter uma base gigante que você não monetiza. Então, você tem que acompanhar como ele está monetizando essa base. Isso é um ponto. E, a partir do momento que ele começar a monetizar essa base de maneira efetiva, você tem que entender o quanto isso vai incomodar os grandes players, os grandes bancos. Por quê? Vai ter um momento que o Banco Inter vai ficar grande o suficiente para ele incomodar o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil da vida e ser comprado. Acredito mais aí, pode adicionar Santander também. Acredito que os bancos privados se incomodem mais ou tenham mais mobilidade para fazer alguma coisa. Mas eu também sei que se o Banco Inter não continuar monetizando as contas ou abrindo no mesmo ritmo, os bancos vão deixar ele lá até um ponto que ele vai começar a convergir para o real valor dele dos fluxos futuros, tá? Muito do preço no Banco Inter, eu acho que tem a ver com essa possibilidade de uma aquisição. Então a gente tem que ter isso claro e entender as vantagens competitivas que o Banco Inter pode oferecer para os clientes dele. Porque se ele não gerar valor para os clientes, não tem acordo. Ele vai virar uma empresa que vai virar, sei lá, uma empresa que não vale a pena, tá? É isso. Uma tranqueira era a palavra que eu queria achar, tá? Vamos aqui em outra pergunta. Tesouro mais FIIs, mais BOVA 11, mais IVVB 11 nessa ordem. É uma boa estratégia para quem está começando? Adriano, tá me ouvindo? Adriano, tá me ouvindo? Cara, eu acho que tá ótimo, tá lindo, mas eu faria o quê? Eu botaria o IVVB primeiro em relação ao BOVA 11. Por quê? Quando você está falando de FII e tesouro, você está falando de moeda real. Ou seja, real. Quando você põe em VVB, você está diversificando para o dólar. Ou seja, você está tornando a tua carteira ainda mais robusta em relação a risco, tá? Porque se o dólar estoura, você está ganhando nessa ponta. Então é importante. E olha, pergunta aqui, seguro de carteira. Cara, seguro de carteira pode ser diversificação, mas eu uso put, tá? Put é o quê? Quando a gente compra uma opção, a gente pode ter a opção de comprar uma call e uma put. O que é a call? A call é aquela opção que te dá o direito, mas não te dá a obrigação de comprar um ativo a determinado preço. Vamos falar aqui no caso da Petrobras, que hoje Petrobras hoje deve estar por volta de R$27. Eu quero ter o direito de comprar a Petrobras a um determinado preço, e a gente chama isso de strike, mas a gente não quer ter obrigação. O que a gente pode se beneficiar com isso?
com esse jogo de palavras que é um contrato no final das contas. A opção, ela te dá o direito, ou seja, comprei o direito lá de comprar a Petrobras a R$ 27,00 e paguei por isso R$ 1,50. Se a Petrobras descobrir 10 mil poços de petróleo e ela for para R$ 40,00, eu tô comprando ela por R$ 27,00. Por quê? Porque eu comprei o direito disso. Mas eu não tenho a obrigação de comprar a Petrobras a R$ 27,00, porque eu tenho o direito de fazer isso. Ou seja, se tiver uma nova greve dos caminhoneiros ou a Petrobras for estatizada e ela for para R$ 5,00, eu só gastei aquele R$ 1,50. Ou seja, toda essa diferença de R$ 27,00 para R$ 5,00, eu não perdi, entendeu? E o que é a put? A put é o direito, mas não é a obrigação de eu vender um papel a um determinado preço. Então, vamos dizer que eu comprei a put no strike R$ 28,00. Isso me custou R$ 2,00. Ou seja, eu tenho o direito de vender a Petrobras a R$ 28,00, mesmo que ela esteja a R$ 10,00. Entendeu? Isso quer dizer que eu estou me protegendo caso haja um colapso com essa ação. Mas me dá o direito de, caso a Petrobras vá lá para R$ 50,00, só ter perdido aqueles R$ 2,00 que eu apostei na compra da put. Entenderam? E aí, em cima disso, a gente pode criar inúmeras variações. Mas tudo isso, galera, vai estar tudo no meu curso, tá? Meu curso vai ser no dia 15 lá de abril. Eu estou muito feliz com ele. Eu decidi aí que vai ser o melhor curso do mercado. Vai ser o melhor curso do mercado, porque as pessoas vêm me demandando inúmeros assuntos e a gente vai falar mais disso pra frente, tá? Mas vamos aqui começar a falar de outro assunto. Você faz alocação dinâmica? Faço sim. Para quem não viu aí os meus nuggets, eu falei sobre alocação dinâmica baseada em um algoritmo que eu fiz. Isso, quando eu falo algoritmo, não quer dizer que é uma coisa complicada. É isso que o meu curso ele vem trazer para o mercado, que tem muita firula, muita gente enfeitando o pavão. Isso não quer dizer que o mercado financeiro é difícil, tá? Por exemplo, o algoritmo que eu uso, que é o mais básico, é o 50-50, 50% em renda variável, 50% em renda fixa. Acabou. Fechado? Então, alocação dinâmica é assim. Existem outras maneiras de fazer a alocação dinâmica? Existe. Isso aí a gente vai falar no curso, tá? Mas essa que eu falei aqui para vocês agora já é a mais fácil de usar, a mais barata de usar, então não tem por que não usar. Carol Granja pergunta: PTBL3, cara, Portobello, eu acredito que seja uma segunda derivada da recuperação econômica, tá? Então, o que o tio Uli quer dizer com isso? E eu vou terminar a live aqui após isso, que vai acabar a bateria. Foi mal, galera? É o seguinte: quando o desemprego sair dos níveis atuais e voltar para níveis normais, e aí quando eu tô falando de níveis normais de desemprego, eu tô falando por volta de 7%, o extremo eu vou falar que seria perto de 4, 5%, tá? O que eu tô falando com isso? A construção civil com um desemprego a 7% vai estar em outro ritmo. Ou seja, a gente vai estar vendo obra subindo adoidado, a gente vai estar vendo o desemprego diminuir ainda mais, porque a construção civil é o setor que mais emprega no Brasil. E com isso, a gente vai começar a ver as pessoas melhorando o poder de compra delas. A gente vai estar vendo na imprensa falar muito de classe C se recuperando, poder do consumo. E o que vem a partir daí? Vem que as pessoas não vão deixar somente de comprar novas casas. Elas vão começar a comprar casas e vão começar a investir nessas casas. Então, aquela pessoa que usava uma cerâmica vai começar a usar um porcelanato.
que são produtos que oferecem uma maior margem para Porto Belo. E é aí que a ação tem a potencialidade de multiplicar várias vezes, tá? Só que isso não vai acontecer do dia para a noite. A gente pode estar vendo isso acontecer daqui a 3 anos, 4 anos. Então, é uma carteira, uma empresa, na verdade, que eu falaria, se você quiser se expor, se exponha num baixo nível na tua carteira. Porque se a ideia der certo, ela vai pagar tantas vezes que vai compensar o potencial que ela tem de retorno. Mas é claro, se você tem a premissa de que o mercado vai entrar em colapso, que o mercado vai derreter e você não quer estar exposto a empresas small caps, aí eu te falo assim, toma cuidado com a Porto Belo, porque ela vai ter volatilidade nesse caminho, tá? A gente não está falando que não vai ter volatilidade, mas a gente está falando que a volatilidade pode ser controlada através de outros mecanismos. E esse mecanismo, ele tem a ver com o último conteúdo que eu falei, que foi a alocação dinâmica, tá bom, galera? Então eu vou me despedir aqui, tenho que ir para um aniversário, a bateria está acabando, então tudo confluiu aí para que eu terminasse. Muito obrigado mesmo, galera. Eu estava bem triste hoje, estava chororô, e eu tenho certeza que essa live aqui com vocês me deu uma animada, me deu um ânimo aí. É normal isso, tá? A gente nem todo dia se sente bem. Eu acho que eu cheguei num nível de conhecimento, autoconhecimento, que eu sei o dia que eu tô mais brocotô, chororô, e eu tenho que estimular as coisas que me fazem bem quando eu tô assim. Então, eu quero agradecer vocês, e aí dá um like aí do lado, quem curtiu aqui a live, tá? Pô, vocês são como se fosse um ente da minha família, essa comunidade aqui. Muito obrigado mesmo. Tenho amigos aí que fiz aqui já, que já significam muito para mim. E vou tentar descansar um pouco aqui e ficar um pouco com as pessoas que me fazem bem, tá, galera? Beijo grande, é só o começo. Estou muito feliz que eu tenho o apoio de vocês. Beijo grande, tá?